Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 6 dos crimes, capítulo 1, disposições gerais, artigo 93, aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 7347, de 24 de julho de 85. Artigo 94. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, e subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Mas neste dispositivo temos uma ADIM 3096-5 do STF. Capítulo 2 dos crimes em espécie, artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Artigo 96. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário à cidadania por motivo de idade. Pena reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Parágrafo 2º. A pena será aumentada em 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Parágrafo 3º. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso, incluído pela Lei 14.181 de 2021. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Inciso 1. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade.
Inciso 2, negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Inciso 3, recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Inciso 4, deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que ilude esta lei. Inciso 5, recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil, objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 103. Negar o acolhimento ou permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 107. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, atestar ou outorgar procuração. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos com a devida representação legal. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Título 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 109. Impedir ou embaraçar ato representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Pena reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 110. O Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. No artigo 61, no seu inciso 2, existe um acausalamento de pena contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. No artigo 121, parágrafo 4º, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 e se o crime for praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. No artigo 113, temos o parágrafo 3º, que tem o inciso 3 com nova redação, que diz: se a vítima é maior de 60 anos. No artigo 140, no parágrafo 3º, temos uma nova redação que diz: sem injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. No artigo 141, inciso 4,
temos contra a pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto no caso de injúria. Temos o artigo 148, que no parágrafo 1º temos o inciso 1, que diz: se a vítima é ascendente ou descendente do cônjuge do agente ou maior de 60 anos. No artigo 159 temos: se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos, maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por banda ou quadrilha. No artigo 183 temos: se o crime é praticado contra a pessoa com idade superior a 60 anos. E no artigo 244 temos: deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar, sem justa causa, socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Nova redação. Artigo 111. O artigo 21 do Decreto-Lei 3688, de 3 de outubro de 41, que é a Lei de Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo único. Artigo 21, parágrafo único, aumenta-se a pena em 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Artigo 112, o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9455, de 7 de abril de 97, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo 4º, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Artigo 113, o inciso 3 do artigo 18 da Lei 6368, 21 de outubro de 76, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 18, inciso 3, se qualquer deles decorrer de associação ou visar menor de 21 anos, ou a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação. Artigo 114, o artigo 1º da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar a seguinte redação: artigo 1º, as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Artigo 115. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários em cada exercício financeiro para aplicação em programas e ações relativas ao idoso. Artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Artigo 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estado de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo país. Artigo 118. Esta lei entra em vigor depois de 90 dias da sua publicação, ressalvado o disposto no artigo 76, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004. Brasília, 1 de outubro de 2003. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente.